Bom dia, crianças. Tudo bem? Como vocês estão? Descansaram? Colocaram as tarefas em ordem aí no recesso? Comeram muito chocolate na Páscoa? Vamos retomar então, com força total, com ânimo, com dedicação. Vamos que vamos, né? Então, olha só, nós estamos num novo mês, né? O mês de março já acabou. Nós estamos agora no mês de abril. Olha lá, ó. Abril. Olha essa palavrinha aqui, o nome, ó. Quando a gente tem o BR aqui no meio, ó. É um R intercalado que a gente fala, um R intrometido. Ele vem no meio para fazer esse som tremidinho, ó. Bril. Abril de 2021. E hoje é segunda-feira. Aqui, ó. Segunda-feira, dia 5 de abril. Eu gostaria também que vocês observassem que eu coloquei aqui na lateral o nome de todos os meses do ano. Então, o primeiro mês do ano é janeiro, depois vem fevereiro, março, que foi o mês que a gente acabou de encerrar, e abril, que é o mês que nós estamos agora. Depois virá maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Termina um ano e começa outro, certo? Então, abril é o mês número 4. Então, se nós fôssemos escrever a nossa data de um modo mais curto, nós escreveríamos da seguinte forma. Então, hoje é dia 5. Nós colocaríamos uma barra para separar o mês. Aqui nós vamos colocar o mês de abril é o mês número 4. Então, aqui no meio a gente coloca o número 4, que é referente a abril, barra 2021. Então, essa seria a nossa data curta, ok, pessoal? Então, 5 de abril de 2021. Nós vamos começar a nossa segunda-feira com a atividade da folhinha, olha, atividade 30, ela está dentro da pasta. Então, número 1, calcule as multiplicações através das somas de parcelas iguais. Então, o que a gente não pode esquecer nunca, que multiplicação, vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma corzinha aqui, multiplicação é a mesma coisa que soma de parcelas iguais. E a multiplicação vem facilitar a nossa vida na hora de fazer os cálculos, certo? Para isso existe a tabuada, que nós vamos começar a concretizar um pouco mais agora. Então, olha só, a gente já viu que a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, aqui a gente tem o seguinte: 2 vezes o número 0. Ó, eu tenho 0 e 0. Quanto que é 0 mais 0? É 0, não é? 0 mais 0 é 0 mesmo. Então, eu respondo aqui, coloco o resultado, número 0. 2 vezes o número 1. Quanto que é? Então, eu tenho uma vez o número 1 e uma vez 1. 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes o número 1 é igual a 2. 2 vezes 2, tem uma vez o 2, 2 vezes o 2. Ó, 2 mais 2, quanto dá? 4. Então, olha lá, 2 vezes 2 igual a 4. Vocês vão fazer isso com todo o restante da tabuada do número 2. Vocês vão formar a tabuada do número 2 aqui, olha. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 e assim por diante, até o 2 vezes 10, que vocês vão colocar no último quadrinho, certo? A mesma coisa vocês farão com o número 3. Então, vocês começam lá com o 3 vezes 0. Então, tem, olha lá, 0 mais 0 mais 0, quanto é? 0. 3 vezes 1. Então, tem aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes o 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. 3 vezes 1, 3. E assim por diante, até completar toda a tabela. E aí, vocês vão ter formado a tabuada do número 3, certo? Que a gente vai precisar começar a estudar com mais dedicação agora, ok? Continuando, número 2. Arme e efetue os cálculos. Então, aqui nós temos os quadrinhos para que vocês peguem estes números, coloque cada um no seu lugar certinho,
a bolinha para você colocar o sinal para você fazer a conta. Então, olha só, vou montar a primeira aqui com vocês. 203 mais 219. Então, primeiro eu vou organizar o primeiro número, 203. Então, vou colocar lá. 203. Organizei o 203. Aí tem aqui, ó, mais. Então, vou pôr o mais aqui dentro da bolinha. 219. Então, vou pôr o 219. Agora sim eu vou fazer o cálculo. Lembrando que eu preciso sempre começar pela unidade. Sempre. Então, 3 mais 9, quanto vai dar? 12. Então, o 2 fica na unidade e o 1 vai para a dezena, ok? Agora, eu tenho que somar esse aqui também. Ele também faz parte da dezena agora. 1 mais 1, 2. E aqui agora, somar as centenas. 2 mais 2, 4. Então, o resultado da minha conta foi 422. Vocês farão isso com todas as outras. Atente-se ao sinal, porque algumas contas são de menos, ok? Número 3. Continue a sequência. Então, você vai descobrir qual foi a regra utilizada daqui para cá. Opa! Qual foi a regra utilizada daqui para cá para formar esse número? 485, depois foi para o 495. O que aconteceu? Foi mais quanto? Mais 10, né? 485 mais 10, 495. E aí, você vai continuar a sequência até o final. A mesma coisa aqui. Só que aqui, percebam que está diminuindo, ó. 510 foi para o 500. Diminuiu. Então, aí você vai fazer, quando diminui, quando aumenta é mais, quando diminui é menos, né? Menos quanto? Menos 10, né? Olha lá, porque aqui a gente tinha 510 e aqui a gente ficou com 500, a gente perdeu 10. Então, aí você vai fazendo os cálculos, menos 10, menos 10, menos 10 até o final, ok? Agora, vocês vão pegar o Emailer e escrever na página, vamos ver a página 84, a parte de matemática, vamos lá. Jogos e cálculos. Atividade 14.1. Crianças gostam muito de jogos. Número 1. A turma de Giovana está brincando de queimada. Eram 12 crianças, agora chegaram outros 4 amigos para brincar. Responda: quantas crianças estavam brincando inicialmente? Quantas crianças chegaram? Quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Pode usar os espaços da lateral para fazer os cálculos, ok? Número 2. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinhas de gude e os outros continuaram nessa brincadeira. Responda: A. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde inicialmente? B. Quantos amigos deixaram a brincadeira? C. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? Quantos foram até o final? Próxima página, 85, atividade 14.2. Gustavo está preenchendo com números o tabuleiro de um jogo. Então, olha lá, o tabuleiro dele. O tabuleiro dele começa lá no número 100. 100, 101, 102, 103, 104, 105, e aí? 106, 107, 108, 109, e aí vocês vão completar com todos os números que estão faltando aqui, certo? Depois, baseado neste quadro que vocês preencheram, vocês vão responder: quantos quadrinhos já estão preenchidos? Quantos já estão preenchidos? Não o que vocês preencheram, que já está pronto. Quantos quadrinhos ainda não foram preenchidos? Que número deve ser colocado na casa amarela, e na azul, e na verde, e na lilás? Preencha os quadrinhos que estão faltando. Então, vocês vão preencher os quadrinhos
Só agora no final, tá bom? Primeiro responde as questões, depois preenche os quadrinhos. Atividade 14.3, da página 86. Número 1. Gustavo preparou um desafio para ser descoberto por você. Ele escreveu os resultados das 2 primeiras adições de cada coluna. Então, olha só. O que você observa em relação a esses resultados? Ó, ele escreveu o resultado dessa adição, dessa e dessa. Então, vamos observar. Quadro 1. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. Agora, olha no quadro 2. 10 mais 10 igual a 20. 20 mais 10 igual a 30. Observaram? Vamos lá para baixo. A partir de suas observações, complete os resultados. Então, você vai completar os outros que estão faltando. Olha só a dica que eu vou te dar. Aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Olha o que ele fez no quadro 2. Ele acrescentou o 0 aqui e o 0 aqui. Ó, 0 aqui e o 0 aqui. E aí, o resultado 2 também teve um 0 acrescentado. Então, 1 mais 1 igual a 2. 10 mais 10 igual a 20. Se eu fizesse assim, ó, colocasse mais 2 zeros, ao invés de um só. Então, 100 mais 100. Peguei o número 1, que estava ali, e ao invés de pôr um 0 só, coloquei 2. Então, ele virou 100. 100 mais 100. O resultado também vai ser o número 2. Só que como eu pus 2 zeros, eu também vou colocar 2 zeros aqui. Então, 100 mais 100 igual a 200. Aqui, ó, 2 mais 1 igual a 3. Aqui ele acrescentou um 0. 20 mais 10 igual a 30. Olha, pôs um 0 no número 2 e pôs um 0 no número 1 que tá lá. E um 0 no resultado também. Se eu fizer isso colocando 2 zeros, olha só, vai ficar 200 mais 100, que é igual a 300, tá bom? Então, a quantidade de zeros que eu aumento igualmente dos dois lados, eu posso aumentar no resultado também, certo? Então, fica fácil de responder as demais. 3 mais 1, 4. 30 mais 10 é a mesma coisa que o 4 junto com o 0, que ele pôs o 0 aqui, ainda ficou 40. Agora, vocês irão lá para a página 194, olha lá. 194. Vocês têm uma história para ler, que se chama O Patinho Feio, do autor Hans Christian Andersen. A leitura é longa, leiam com atenção, é uma história conhecida, mas pode ser uma versão diferente da que vocês conhecem, como nós já vimos outras histórias com versões diferentes. Então, vamos ler, atentar aos detalhes. Vocês vão ler as páginas 194, 195, 196, 197 e a 198. Ó, 197 termina a história. E aí, na 198, vocês vão responder essas questões aqui, ó. Então, aqui tá escrito assim, ó. Escreva o nome dos personagens da história e a sua função. Eu percebi que no outro texto que a gente tinha que preencher esse aqui, algumas crianças ficaram com dúvida. Então, olha só. Aqui no personagem, você vai anotar o nome de todos os personagens que apareceram na história. Função, o que significa função? É o que ele faz lá na história, qual é o papel dele na história, em que situações ele apareceu e fazendo o quê, certo? Atividade 2B. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do patinho feio. Então, lá no texto tem as características, está explícito lá. Você vai ler o texto e aí você vai encontrar. É triste, é chato, é desengonçado, é sozinho, é confiante, é desonesto, certo? Então, você vai marcar o quadrinho que corresponde a uma característica do patinho feio na história que você leu, certo? E do livro Amar, Ler e Escrever, por hoje a gente encerra aqui. Agora, no livro Da Escola para o Mundo, Projetos Integradores, vocês vão abrir na página 13. Aqui na página 13, nós temos o momento 2.
Então, vamos ver o que seria esse momento 2 do nosso projeto 1 sobre a expedição ao Parque Indígena do Xingu. Em nossa preparação para uma expedição para o Xingu, vamos conhecer mais sobre o parque e saber quando ele foi criado. Aqui abaixo, na atividade 1, nós temos um infográfico. Vocês se lembram que é um infográfico? Nós vimos lá na atividade de matemática, quando na abertura da unidade, falando sobre a reciclagem e a reutilização dos materiais. Então, o infográfico é um recurso muito usado no jornalismo para explicar, por meio de imagens e textos curtos, informações importantes. Então, eles usam a imagem e o texto para explicar alguma informação, ok? Vamos observar este. Temos que acompanhar as setas para a gente analisar corretamente o infográfico. Então, vamos começar aqui na primeira imagem. Observem essa imagem, ela é de 1884. Expedição do pesquisador alemão Carl von der Steinen. Contato com alguns grupos indígenas. Então, essa daqui foi uma das expedições, uma das visitas realizadas por esses pesquisadores, por esse pesquisador alemão, Carl von der Steinen. Ele visitou alguns grupos indígenas neste ano, em 1884. Depois disso, nós temos essa outra imagem, olha lá, de 1920. Expedição do explorador inglês Percy Fawcett, que desapareceu na região em 1925. Então, ele foi fazer uma expedição, foi visitar, né, alguns indígenas na região do Xingu e ele desapareceu. Ninguém mais soube dele em 1925. Depois daqui, ó, seguimos para essa próxima foto, 1943 a 1948. Aqui já está mais próximo, né? Então, olha lá, Expedição Roncador Xingu, com a participação dos irmãos Vilas Boas, primeiros contatos dos irmãos com os Kalapalo. Os irmãos Vilas Boas, eles têm papel fundamental agora nessa continuação de estudos que nós vamos fazer. Eles foram muito importantes para a criação dessa reserva indígena do Xingu, para esse povo indígena que vivia nessa região. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses irmãos Vilas Boas, tá bom? Existe até um filme chamado Xingu, onde retrata um pouco mais como foi essa visitação a essa tribo, essa expedição a essa tribo lá, com os índios Kalapalo, tá bom? Depois disso, ainda tiveram mais duas expedições, 1948 e 1961. Então, 1948, Expedição Xingu Tapajós, e 1961, criação oficial do Parque Indígena do Xingu. Então, aqui nós temos datas marcantes de expedições ao Xingu, aquela região específica aqui no Brasil, que a gente já vai conhecer onde é que fica, em que local do Brasil que esses índios estão localizados, onde é que fica esse Xingu, tá bom? Agora aqui tem uma questão para vocês responderem no finalzinho da página 13. Qual fato do infográfico sobre as expedições ao Xingu mais chamou a sua atenção? Aqui está escrito converse com um colega, mas não, você vai colocar a sua opinião pessoal. Qual desses fatos aqui, ó, do infográfico te chamou mais a atenção? Registre aqui nessa linha, ok? Agora, para conhecer um pouco mais o Parque Indígena do Xingu, vocês vão assistir a esse vídeo que foi feito pelo Globo Rural, da TV Globo, e eles apresentam um pouco de como é o Parque Indígena do Xingu, um pouco dos costumes dos índios dessa região.